Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Este é o meu caderno A5. Hoje vamos ver Napoleão parte 2. Antes de entrar no tema do vídeo, quero agradecer e reconhecer aqui um clube de carnívoros. João Santos, Miguel Correia, Steve Serigado, Gustavo Costa, Atatic L e Daniel Mota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carnívoros que me disseram que já viram os vídeos todos do canal. Acho que são grandes exemplos, quero reconhecer e quero sugerir que quando há períodos alargados em que eu não estou a publicar, por uma razão ou outra, têm sempre uma biblioteca para trás de vídeos já lançados que estão tão atualizados como se tivessem sido lançados hoje. Uma das características deste canal e desta comunidade é que os temas que estamos a tratar é carne que não apodrece, fica maturada, porque são temas que são intemporais, não é? São temas de relevância internacional intemporais. Não interessa se foram lançados hoje, há um mês atrás, há 6 meses atrás, estão perfeitamente atualizados e, portanto, quem não viu tudo até ao fim, tem sempre material para ver quando quiser matar saudades aqui desta comunidade. Muito bem, obrigado a estes 6 clubes dos carnívoros. Se houver mais, deixem-me nos comentários. Para mim é de facto motivador saber que têm gosto naquilo que estamos a fazer, ao ponto de ver tudo o que publicamos. Obrigado. Vamos entrar então aqui no tema do Napoleão. Retomar o tema do Napoleão, que já tínhamos feito há um tempo atrás, a parte 1. Portanto, quem não viu a parte 1, tem material para ver. Napoleão, parte 1, que dá todo o contexto do jovem Napoleão. Bom, resumo rápido daquilo que nós já vimos. Vimos que Napoleão nasceu na Córsega, recentemente anexada da França. Portanto, não vinha propriamente de uma situação que facilitava a sua ascendência. A Córsega era território que tinha sido recentemente anexado pela França e, portanto, ele era um conquistado, de certa forma. Mas que se conseguiu juntar aos conquistadores, juntou-se aos franceses. Ele assistiu à Revolução Francesa. Vimos que a primeira batalha que venceu importante foi contra os franceses, que foi a Batalha de Toulon. Portanto, havia uma revolta em Toulon, vimos isso muito bem explicado no vídeo 1, que Napoleão desenhou a tática que permitiu esmagar essa revolta e, portanto, esmagar os franceses que se revoltavam. Vimos que foi promovido a general muito novo, com 24 anos foi promovido a general, e vimos que a segunda grande vitória dele foi também contra os franceses, mas agora em Paris, quando esmagou a Contra-Revolução de 1795, portanto, protegeu o Estado francês de uma Contra-Revolução. Vimos também um pormenor engraçado que casou com Joséphine de Beauharnais, que é a avó da primeira imperatriz do Brasil, a avó da mulher de Dom Pedro I. Interessante, pá, interessante. Portanto, vimos isto tudo. Há um vídeo que explica isto em grande detalhe, que vale a pena ver, e, pá, que mostra como um Napoleão que vai chegar a imperador, que é o objetivo deste vídeo, é ver como é que ele chega a imperador, vem de origens relativamente humildes da Córsega. E, portanto, é engraçado nós percebemos, mas como é que um gajo que até é relatable, portanto, até nos podemos relacionar com ele, porque não era filho de um rei, não era da aristocracia, chega a imperador relativamente novo. Bom, vamos continuar a ver essa história. É preciso perceber que no contexto da Revolução Francesa, os outros reinos europeus, impérios europeus, não gostavam de revoluções contra reis, muito menos com guilhotinas que lhes tiravam a cabeça. E, portanto, havia um conflito europeu entre a França revolucionária e os reinos europeus. Quem era o principal adversário? Era a Áustria, o Império Habsburgo, que era impossível admitir que ali na França, mesmo ao lado, havia agora uns gajos populares que achavam que podiam mandar, não é? E, portanto, a Áustria era a maior potência terrestre que se opunha à Revolução. E, portanto, os franceses tinham que lidar com resistência internacional. A Áustria queria restaurar a monarquia Bourbon na França e conter ideais republicanos. Portanto, é preciso perceber que havia aqui uma ideologia que podia contaminar, como acabou por acontecer mesmo, a Europa toda. E, portanto, a Áustria e os outros reinos europeus, nomeadamente, por exemplo, os ingleses, não queriam, de facto, que estes populares agora começassem a ganhar força.
A França já tinha anexado ainda por cima alguns territórios que a Áustria queria controlar ou queria manter uma influência aristocrática nesses sítios e não republicana, como por exemplo a Bélgica. E portanto já havia tensões europeias entre a França e a Áustria significativas. Itália não era um reino unificado, nós estamos em 1795. Era um conjunto de reinos, ducados e repúblicas a que hoje chamamos Itália, mas que na altura eram desagregados de alguma forma. A Áustria dominava parte desses reinos. Nomeadamente, no norte da atual Itália, a Áustria controlava o Ducado de Milão, que era conhecido como a Lombardia. E, como nós já percebemos, quem viu a parte 1, o Napoleão achava sempre que não se devia ir ao objetivo primário, portanto, não se devia atacar a Áustria diretamente em Viena da Áustria, porque a resistência seria gigante e ia ter muitas perdas. E, portanto, ele procurava sempre. Vimos isso no vídeo 1, que o Napoleão tinha uma tática oportunística, que era não se focar tanto no objetivo primário da vitória, mas naquilo que seria uma vitória certa. Portanto, a estratégia dele que vimos no vídeo 1 é sempre olhar para o adversário, olhar para as oportunidades do terreno, e enquanto as táticas normais de políticas e dos generais era temos que derrotar a capital inimiga, ele era mais o que é que eu consigo derrotar de certeza. Não é o que é importante, é o que é certo. E, portanto, já estamos a ver que atacar a Áustria em Itália é melhor do que ir direto a Viena, nesta perspectiva. E, portanto, ao mesmo tempo, havia algum interesse político em pôr o Napoleão fora de França e fora de Paris. Porquê? Porque ele tinha derrotado a Contra-Revolução, ajudou o governo de França, mas, ao mesmo tempo, os parlamentares, os governantes, etc., começavam a olhar, mas agora este general é a estrela de Paris, este gajo qualquer dia dá aqui um golpe de Estado e toma conta disto, porque tem o exército, tem o prestígio, é novo, tem energia, é melhor tirá-lo daqui. E, portanto, começaram a empurrá-lo para ir liderar um exército para atacar a Áustria em Itália. Coisa que, taticamente, encaixava na visão do Napoleão de procurar objetivos secundários mais fáceis e mais garantidos. Vamos ver ao longo deste vídeo também que esta conjugação de objetivos secundários com uma forte ambição de progressão permitia às forças napoleónicas avançar muito rápido, porque estavam sempre a andar por fora das zonas onde pudesse haver uma resistência muito grande e, portanto, conseguiam progredir rápido através de objetivos secundários. Pronto, portanto, começou-se a instalar esta ideia que o Napoleão tinha que ir liderar o exército de Itália, que era um exército francês, para combater em Itália. Combater quem? Combater os austríacos e combater aqueles estados italianos secundários ali. Pronto, para além do Ducado de Milão, da Lombardia, que no fundo, ao fim e ao cabo, era uma ramificação da Áustria, havia o Reino da Sardenha, que é Turim, não é? Temos Milão no norte de Itália, temos Milão e Turim. Milão era domínio completamente austríaco e Turim era uma região conhecida como Piemonte. O que é Piemonte? É aos pés do monte, não é? Portanto, é aos pés dos Alpes, na fronteira com a França. Portanto, tínhamos Piemonte na fronteira com a França e depois mais para leste tínhamos Milão com os austríacos. Pronto, estamos a ver como é que, os objetivos dele. Então, em 9 de março de 1796, agora é preciso perceber, com 26 anos, isto não é um general de 70 anos, de 60 anos, de 50 anos, é com 26 anos, já tinha ganho a Batalha de Toulon, já tinha liderado, esmagado a Contra-Revolução em Paris, já era super popular em Paris, eu expliquei isso no primeiro vídeo, imaginem ele que chegou a general com 24 anos, esmagou os revoltosos, a andar a cavalo por Paris, aquilo devia ser um sucesso, uma coisa avassaladora, não é? É posto, dão-lhe o exército para ele ter capacidade de ação em Itália. Tinha 26 anos, 9 de março de 1796. Casa com Joséphine Beauharnais e 2 dias depois assume o exército de Itália.
cá está. Epá, não há luas de mel, não há vamos agora aproveitar o casamento, não há vamos passar mais tempo juntos, não há agora vamos ao cinema, claro que não havia cinema nenhum, vamos ao teatro, vamos ao... Não, é 2 dias depois. É isto que é impressionante no Napoleão, para o que me dá que pensar e nós percebemos a velocidade com que este gajo anda. Não há tempo a perder. Casou, está casado, 2 dias depois exército de Itália. Um dia para aquecer, 2 dias depois já está fora dali. A lua de mel é ir liderar o exército. É interessante, pá. E dá que pensar nas nossas vidas, temos muitos compassos, pá. Daqui a 6 meses não sei o quê. Pá, para este gajo 6 meses é tipo daqui a 3 séculos. É tudo em dias, é tudo, vamos ver aqui, é 2 dias, uma semana, sempre a progredir, sempre a progredir, sempre a progredir. Dá que pensar nas nossas próprias vidas, pá, por mais dinâmicos que sejamos, não é comparável com isto, pá. Até é provocatório pensar nisto. Portanto, ele casou 2 dias depois, partiu para gerir o exército de Itália, que era uma espécie de um presente envenenado. Portanto, o tal diretório, que era o governo de França, deu-lhe um exército completamente espatifado, mal pago, faminto, desmoralizado, que já tinha estado em combate. Portanto, deram-lhe uma coisa que tinha tudo para correr mal. É dizer assim, olha, és o jovem herói, és o gajo de 26 anos, que não sei o quê, prestígio em Paris, então agora toma lá um exército. Mas chegas lá e aquilo está tudo, metade deles todos cavacados, sem dentes, sem braços, todos partidos, mal alimentados, cansados, todos desfeitos. E com isso, se lhe corresse, portanto, para o governo de França, quase que em qualquer caso corre bem, porque é do género, se correr bem, vamos ocupar Itália, se correr mal, livramos-nos deste gajo, que é uma ameaça política potencial. E, portanto, para o governo de França é sempre bom, olha, toma lá um mega desafio, se correr bem ganhamos todos, se correr mal tu é que perdeste. É isto, é isto. Bom, agora é preciso interessante perceber onde é que este exército de Itália, que era um exército francês, mas que eles chamavam exército de Itália, tinha sido preparado para combater a Itália, mas eram uns tipos completamente fragilizados. É giro ver isto, pá. Ele casou no dia 9 de março, só uma nota. Ele casou no dia 9 de março, no dia 27 de março de 1796, no mesmo mês do casamento, chega a Nice, que era onde estavam estacionados os tropas. A Nice, no sul de França. No mesmo mês, tipo, 2 dias depois deram-lhe o exército, no mesmo mês ele já lá estava. Não há a ficar em Paris a planear, a avaliar, a considerar estratégias, pedir opiniões. Não, sai de Paris, vai para Nice. Metade deste tempo foi na viagem para lá chegar. É engraçado. Não há tempo a perder. Agora, Nice é curioso perceber, há aqui uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é, no sul de França, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, aquela zona do sul de França, da Riviera, eu sempre que lá estou, aquilo não me cheira a francês. São franceses, mas não é aquele francês de cara fechada, não sei o quê. Tudo aquilo cheira mais a festa e a alegria e a bem-estar e a gente simpática. Não me parece a cultura francesa. Porquê? Porque era Itália. Curioso! Eu, ao estudar isso, é que já percebi que realmente, intuitivamente, sempre que lá estou, aquilo não me parece aqueles franceses típicos. E, exatamente, a Riviera Francesa era italiana. Pronto, já está percebido. Portanto, entre 1388 e 1792, durante 4 séculos, Nice pertencia ao Ducado de Saboia, ligado ao Reino da Sardenha. Toda aquela região, entre Nice e até o que hoje é a Itália, excluindo o Mónaco, que já era um principado separado, já era Itália. E por isso, aquilo parece ainda hoje uma espécie de uma mistura de Itália com França. Há uma alegria, há festa, há modelos, há luxo, há praias, há sol, há boa disposição, que é uma atitude comportamental mais italiana do que o típico francês, fechado, cara fechada, sempre irritado pela vida. Não me parece isso. Pronto, já percebemos porquê. Porque aquilo, de facto, durante 4 séculos era mesmo Itália. Pronto, era Ducado de Saboia, Reino da Sardenha. Já me faz sentido. Napoleão chega lá, aquilo já tinha sido conquistado pelos franceses, porque foi conquistado em 1792. A França revolucionária, em 1792, invade o Condado de Nice. Bom, portanto, quando ele chega lá, aquilo já era território francês.
mas recém-capturado aos italianos. Então ele chega e encontra 37 a 40 mil homens lá estacionados, inscritos no exército. Ele considera que 30 a 32 mil, portanto cerca de 8 mil, 30 a 32 mil tinham condições de combate. Portanto ele separou, portanto o gajo foi esperto e disse, cuidado com o presente envenenado. Cuidado com o presente envenenado, porque vais para os Alpes, vais para os não sei o quê, com gajos que estão doentes, que estão cansados, que vão ficar para trás, que é um problema do caraças. Portanto, a primeira coisa é, olha, estes 8 mil, obrigado, epá, fiquem a descansar, estão aí nisso, apanhem uns banhos de sol, pá, o iodo também faz bem, aproveitem o Mediterrâneo, vejam se há aí alguma italiana de sobra que tenha ficado em invasão, fiquem por aqui a recuperar. Eu vou só pegar em 30 a 32 mil. Portanto, a primeira coisa que ele fez foi não engolir o presente envenenado. Separou 8 mil que considerou que não tinham condições de combate. Não estavam em forma, estavam cansados, estavam doentes, não tinham equipamento. Epá, separa esses gajos que é para não levarmos com eles às costas. E depois dos 30 a 32 mil, escolheu 20 a 25 mil que tinham capacidade de mobilidade rápida. Portanto, eram os gajos mais atléticos, conseguiam andar rápido e disse assim, epá, não, deixa mais uns e vamos pegar nestes 20 a 25 mil que andam rápido. Os outros depois juntam-se, não é? Portanto, selecionou 30 a 32 mil, mas 20 a 25 mil não esperavam pelos outros, andavam rápido. Portanto, muito atento, não era um gajo que facilmente caísse numa armadilha política. E disse, epá, 8 mil ficam para trás, agora tenho 30 a 32 mil, destes 30 a 32 mil, mesmo assim é 20 a 25 mil que saem já. Os outros juntam-se mais tarde se conseguirem, vão acompanhando, mas ficam para trás. Pronto. E então, o que é que ele faz? Em vez de atacar diretamente Piemonte ou atacar diretamente os austríacos a partir de Nice, o que é que ele faz? Ele decide que estes 20 a 25 mil vão em velocidade máxima, portanto é a pé e a cavalo, não é? Junto ao mar, ali pela Riviera, e vão junto ao mar pela Riviera até chegar a Savona. E, portanto, fazem 152 km em passo acelerado junto ao mar, em um dia e meio, 2 dias. Portanto, imaginem a pressão atlética que é preciso fazer. É ir de Lisboa à Fátima. É ir de Lisboa à Fátima, mas com os equipamentos todos, com a tralha toda, com espingardas, com espadas, com não sei, com baionetas. E, portanto, eles em 2 dias fazem um Lisboa-Fátima em passo rápido em direção a Savona e, portanto, já estão a flanquear, já estão a começar a flanquear. É tal história que vemos sempre nas táticas napoleónicas. Ele nunca vai combater o inimigo diretamente. Nunca vai. Ele olha para o mapa e diz assim, aqui à volta o que é fácil conquistar? Não é, mas o objetivo é para ali, está bem, mas para ali vou enfrentar resistência e para aqui, junto ao mar, consigo progredir rápido, então vou progredir rápido já aqui e vou baralhar os outros. Vou andar rapidamente ali junto à praia, 152 km. Portanto, conseguiram executar isto de surpresa total para o Piemonte e para os austríacos, quase sem perder homens, quase sem combates, sempre junto à praia. Pá, de vez em quando deviam encontrar um soldado qualquer, mas levavam com 25 mil em cima. Pá, tudo o que fosse à frente era destruído imediatamente. E conseguiram conquistar este objetivo secundário sem perdas nenhumas. Foi capturar Savona, ali na costa. E, portanto, um ataque, por exemplo, que mais expectável, Nice-Turim, nunca aconteceu. Portanto, a malta de Piemonte estava sempre à espera que eles pudessem sair do sul de França e atacar Turim diretamente. Não, ele foi atacar Savona, que era uma coisa completamente secundária. E uma coisa engraçada é que o mesmo Savona não era território de Piemonte. O gajo atacou uns neutros. Tinha Piemonte e tinha os austríacos em Milão. E o gajo foi atacar um Estado neutro. O Estado foi Savona, que pertencia à República de Génova. Atacou um terceiro objetivo. E, portanto, isto já baralha completamente o inimigo, que é, estou à espera de ser atacado e o gajo ataca outro. Quem é que fazia isto parecido? Falei no vídeo 1, é a invasão de França pelos nazis. A França, à espera de ser atacada pela Alemanha, eles invadem a Bélgica e depois a Bélgica invade a França. E contornam a linha Maginot, e, portanto, contornam completamente a defesa dos franceses, que nunca esperaram ser invadidos pela Bélgica. Aqui é igual. Em vez de atacar diretamente Piemonte e ir para Turim, invadiu um Estado neutro, invadiu a cidade de Savona, que pertencia à República de Génova, que não tinha resistência nenhuma, porque nunca pensou, mas se nós somos neutros, porque é que estamos a ser atacados? É tipo a Bélgica na Segunda Guerra Mundial.
Não, porque a partir daí eu agora ataco-te com um flanco que tu nunca estavas à espera. Tipo, faço uma tabela. De Savona também não foi para Turim. O que é que ele fez? De Savona... Epá, isto é fabuloso perceber estas lógicas. Isto é fabuloso para perceber estas lógicas, para perceber o que é que este gajo pensava. O que é que ele disse? Eu agora de Savona não vou nem atacar nem Turim, nem Milão. Portanto, ele foge sempre de um combate em que eu possa perder. E o que é que ele disse? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, como estes dois inimigos estão juntos, é separá-los. E então forçou as tropas a saírem de Savona, portanto ele ia com os mais atléticos, os outros iam-se juntando, os outros tais mais 7.000 ou mais não sei o que ele tinha deixado para trás, iam-se juntando os menos atléticos. Mas ele não queria saber, os mais atléticos, é passo rápido, vem a velocidade que isto é. Em 2 dias já estão a conquistar cidades. De Savona, atacou outro objetivo secundário, com um enorme reforço estratégico, que foi atacou Cairo-Montenotte, que é nas montanhas Apeninos, entre Piemonte, a oeste, e a planície da Lombardia, do Cabo de Milão, a leste. Portanto, ele separou. Porque qual que era o problema? Se ele fosse atacar Turim, os austríacos iam ajudar os gajos de Piemonte. Então, ele sabia, eu não posso atacar Turim sem impedir os austríacos de saírem em socorro de Piemonte, porque senão vou ter um problema enorme. Já estou numa batalha fortíssima para ataque a Turim, Turim vai estar completamente protegido pelos gajos de Piemonte, e quando estiver nesse combate, juntam-se os austríacos todos. Portanto, a primeira coisa que ele fez foi, subiu nos Alpes Apeninos e conquistou este Cairo-Montenotte, que era onde era possível passar por cima das montanhas de Milão para Turim. Portanto, é preciso passar por cima de umas montanhas. Por onde? Por esta cidade de Cairo-Montenotte. Ele capturou esta cidade, separou os dois reinos. Separou os dois adversários que ficaram sem capacidade de se ajudar um ao outro. Que ele posicionou as tropas dele em cima da montanha que separa estas duas coisas. Pronto, a partir daí os outros ficaram isolados, mas ainda intactos. Ele ainda não atacou de frente ninguém. Ele foi para Savona e agora foi para cima das montanhas para separar os dois. É como pôr um muro entre os dois. Tem os dois adversários, Milão de um lado, Turim do outro lado. Controlou as montanhas no meio, já não conseguem movimentar-se de um lado para o outro e, portanto, estão isolados. Interessante, pá. Este gajo realmente, pá. Mas isto tudo com uma velocidade brutal. Pronto. Portanto, passou a dominar o corredor em que ligava os dois adversários. Isto, 16 dias decorridos desde que assumiu o exército. É impressionante. Ele 16 dias depois de ter assumido o exército, já tinha conquistado Savona e já tinha conquistado Caio-Montenotte. Como vamos ver aqui, isto é impressionante. Quando ele casou-se, 2 dias depois deram-lhe o exército, foi para Nice. Quando chegou a Nice, no mesmo mês do casamento, portanto, esqueçam, ir para as Maldivas e para as Maurícias, tomar pinas coladas e aproveitar a nova mulher, nada. 2 dias depois já estava a deslocar-se para Nice. Mal chegou a Nice, Nice é porreiro, eu gosto de Nice. Quantos dias é que ele ficou em Nice? A maior parte da malta, deixa-me lá organizar o coisa, fazer umas reuniões com a malta, saber bem que isto está a correr, ver onde é que me vou instalar. Ficou 4 dias em Nice. Eu acho que isto é mesmo um exemplo para todos nós. É tipo, qual é a velocidade máxima em que eu consigo progredir na vida? Qual é a velocidade máxima? Chegou lá, aquela separação dos 8.000 doentes e dos atléticos para os outros que ficavam para trás foi 4 dias. Não é 4 meses, não é refletir sobre a vida. É 4 dias. Está decidido, olha, os doentes, esquece. Agora, dos que sobram, são 32.000, ok, dos 32 é assim, quais são os 25 mais atléticos? São estes 25.000. E os outros são, uns gajos mais velhos, mais gordos, mais não sei quem, fica para trás. Os atléticos vamos embora. Os outros que se juntem. Se lá chegarem, chegaram, se não chegarem, não chegaram. Os outros que se juntem. 4 dias em Nice. De Nice para Savona, mais 4 dias. Os tais 150 km foi 4 dias. Para isto tudo, os mais rápidos chegaram lá em 2 dias. O deslocar aquela malta toda foi outros 4 dias. Portanto, em 8 dias ele chegou a Nice e já estava em Savona. Isto é crazy.
Depois conquistou Savona, grande vitória. Primeira vitória do Exército Novo. Conquistou uma cidade. Epá, agora é que era consolidar, ver não sei o quê. 5 dias em Savona. 5 dias em Savona. Provavelmente à espera dos tais menos fitos que se juntem. Epá, à espera dos gajos e dizer, pá, os gajos não aparecem, pá, está na altura de sair daqui, já está feito. 5 dias em Savona. A deslocação pelas montanhas até cai o Monte Note 3 dias. É para aqueles soldados que eram os tais famintos. Eram os tais, pá, todos cavacados. Mas como ele pegou nos mais atléticos, conseguia progredir rápido. 3 dias a chegar a Caio Monte Note. Caio Monte Note foi conquistado em um dia. Cá está. Ele escolhe objetivos que não estão defendidos. Que são fáceis de capturar, mas que têm elevado impacto estratégico, não é? Nós vimos isso, por exemplo, na Batalha de Toulon. Vejam o vídeo anterior. Pá, na Batalha de Toulon está tão bem explicada esta estratégia de ir ao objetivo secundário. Pá, não vou explicar outra vez, estou cheio de vontade de explicar outra vez, mas acho que tenho a obrigação de ir ver o vídeo. Bom, vejam a velocidade deste gajo. Com 26 anos. Pá, isto é crazy. General com 26 anos. Ele com 26 anos já era general há 2 anos. Bom, depois ele conquistou Caio Monte Note. Dizem assim, agora sim, agora está em cima das montanhas, pode atacar Piemonte diretamente em Turim. Esquece, nada. Entre 12 de Abril e 21 de Abril, portanto são 9 dias, pá, parece que é uma campanha enorme. O que é que ele fez? Escavacou tudo em Piemonte, exceto Turim. É sempre igual. É assim, a capital está muito bem defendida. Ok, então escavaca o resto todo. Portanto, ele entre 12 de Abril e 21 de Abril atacou uma série de cidades no Piemonte em 9 dias. Reparem, os austríacos já não conseguiam socorrer Piemonte porque estava cortado lá no tal Caio Monte Note nas montanhas. Portanto, os austríacos já não conseguiam socorrê-lo. Agora ele, com calma, tudo o que fosse cidade que tivesse lá uma estação, o equivalente a uma estação da polícia, 3 ou 4 soldados, ou 100 ou 200 soldados, apareciam-lhe 20 mil pela frente, acabou. Portanto, agora era escavacar tudo. E Turim? Epá, não me vou preocupar com Turim. Eu logo que tenha tudo controlado, tudo escavacado, quero ver Turim a durar. Foi o que aconteceu. Ao fim de 9 dias, Turim rendeu-se. Sem nunca ser atacado. Porque é do género, alguém quer invadir Portugal e Lisboa. Epá, que se lixe Lisboa, pá, escavaca tudo em Portugal e Lisboa que esteja lá defendido. Está passado um bocado o governo de Portugal, é para a rendição, tudo partido, é pá. Vai viver de Lisboa, não. É mais ou menos igual. É que em Lisboa, pá, não há grandes propriedades agrícolas, portanto, se não se renderem, nem comida têm, não é? Turim é mais ou menos igual, sem os campos, sem nada, sem, pá, tudo o resto controlado, aquilo não dura. Portanto, em 9 dias, estava em Turim controlado, sem nunca invadir Turim, sem nunca atacar Turim. Escavacou toda a volta, conquistou tudo. E outra coisa que ele fazia era que, como lhe deram o exército dos famintos, o que é que ele fazia? Ele era vou dizer assim, era pouco sensível a saques. E, portanto, ele deixava os soldados aproveitarem da população local, das comidas locais, das mulheres locais, do dinheiro local, e, portanto, ele depois, mais à frente, até monta um sistema organizado de extrair dinheiro de Itália. Mas reparem que aquilo são áreas que tinham nobreza, que tinham propriedades, que tinham... Estamos a falar do Piemonte, região de Turim, pá, cheio de dinheiro, cheio de oportunidades, com mulheres bonitas, com tudo e mais alguma coisa. Aqueles soldados desfeitos, de repente ele dizia, aproveitem. Epá, e quando escavacarem esta cidade toda, há mais disto naquela outra cidade. Portanto, vamos lá, há mais ouro, há mais prata, há mais mulheres, há mais comida, há mais cavalos, há mais porcos, há mais vacas, há mais não sei o quê. Vamos comer à grande e à francesa. Então aqueles soldados que estavam na miséria total passaram a ter tudo o que queriam, de certa forma, e que havia Itália. Isso também motivava uma certa progressão. Ele depois vai pôr mais à frente, vamos ver, vai pôr um pouco ordem nisto, porque vai criar mesmo um sistema financeiro organizado. Mas nestes primeiros passos era, pá, tirem a barriga de misérias, pá. Se virem 2 vacas, 2 porcos, uma mulher e não sei o quê, pá, aproveitem. Estamos nesta época, aos dias de hoje não seria talvez aceitável, ou não seria mesmo, mas nesta época era a única forma
daquele exército ter força para progredir era aproveitar os recursos que encontrava. E, portanto, em 9 dias, vejam a velocidade disto, em 9 dias o Piemonte colapsou. Ao fim e ao cabo aparece-lhe 20 a 25 mil soldados franceses esfomeados que podem... que têm um incentivo enorme a conquistar a próxima cidade. E um incentivo enorme a conquistar a próxima cidade e aproveitar tudo o que lá tiver. Pronto. Em 15 de maio de 1796, 25 dias depois da conquista de Piemonte, entra em Milão, passando a controlar a Lombardia. Vejam a velocidade disto. 25 dias depois já estava em Milão. Porquê? Porque ele agora já não tinha risco de ser atacado pelas costas. Ele não podia ter ido para Milão sem conquistar Piemonte, porque senão quando ele fosse para Milão, os gajos de Piemonte podiam ainda recuperar aquele Caio Montenotte, conseguir passar por cima das montanhas e socorrer os austríacos. Mas como os tipos de Piemonte, de Turim, já tinham sido derrotados, ele agora não tinha nenhum problema em atacar Milão não ia ser atacado pelas costas, tinha essa segurança. E, portanto, tudo isto que eu contei até agora, ele chegou a Nice a 27 de março, a 15 de maio estava em Milão. Em menos de 2 meses, conquistou o Piemonte e a Lombardia-Milão. Portanto, dá que pensar nas nossas vidas, que parece que 2 meses não acontece nada, isto é uma velocidade, isto é uma velocidade louca. Pronto, a partir daqui começam as grandes contribuições monetárias, porque o Piemonte já tinha o suficiente para dar energia aos soldados, mas agora Milão, é outra fruta, não é? Milão tinha mesmo riqueza a sério e, portanto, todo aquele exército começa a ter acesso a tudo o que quer, basicamente. E agora, imaginem, não é? Pronto, portanto, os selvagens, vamos pensar assim do ponto de vista dos tipos de Milão, foram invadidos por uns selvagens famintos, não é? Mas cada vez estavam menos famintos, porque eles iam comendo tudo o que passava e alimentando-se e revigorando-se com tudo o que desejavam. Agora dizemos assim, não, agora em Milão, está na altura de finalmente o descanso do guerreiro, instalar-se, uns vinhos italianos porreiros, umas mulheres italianas simpáticas, apanhar um sol, ver umas obras de arte. 5 a 6 dias em Milão. 5 a 6 dias em Milão, não há tempo. Este gajo, de facto, tem uma sensação de urgência permanente e tem uma energia fora do normal. Fora do normal. Ficou apenas 5 a 6 dias em Milão e iniciou um movimento novo em direção a Mântua. Portanto, mais para leste. Dentro do norte de Itália, mais para leste. E, portanto, em 4 de junho de 1796, 20 dias depois de entrar em Milão, Mântua estava cercada. Porquê que isto é importante? É preciso perceber a psicologia de Napoleão. Mântua estava cercada, é igual a já ganhei. Agora, se aquilo cai hoje, se cai amanhã, se cai daqui a um ano, é para deixá-los morrer à fome, não vale a pena combater mais. Está cercado, agora é esperar. E, portanto, é claro que os de Mântua houve atritos, não é? Porque queriam quebrar o cerco, mas ele só tinha que aguentar o cerco e esperar com uma paciência gigante. Vejam como ele nunca faz, não diria o erro, mas nunca faz a tática de confronto direto. Nunca faz. Nunca faz. Agora deixa cair de maduro. Agora é aguentar, claro, que é aquilo com ataques permanentes, com mortes, com feridos, com combates, mas é aguentar os gajos, vai-lhes acabar a comida. É esperar. Ou se rendem ou morrem todos à sede e à fome. Pronto. Mântua era a principal fortaleza austríaca no norte de Itália e acabou capturada a 2 de fevereiro de 1796. O cerco durou 263 dias depois da entrada em Milão. Portanto, 263 dias depois da entrada em Milão, colapsou Mântua. E vejam como ele de facto não cede, não tem a tentação de dizer, tentem entrar, rebentem com a porta e entrem por ali adentro. Você criar um batalhão para combater diretamente. Não, espera. Ele não quer, é giro que ele quer ganhar, mas ao mesmo tempo que ele não quer mesmo é perder. É tipo isto. Ele quer ganhar, mas ao mesmo tempo não corre riscos estúpidos. Vai ser pela segunda oportunidade. Está cercado, agora espera. E aí se durar 200 dias, para se durar 200 dias, dura 200 dias. Não podemos é quebrar o cerco, não é? Porque enquanto não entrar comida, aquilo vai haver um dia que acaba. Pronto. Entretanto, em Milão, esta malta estava a enriquecer rapidamente.
Portanto, o Napoleão, que era o jovem corso, de origem relativamente humilde, era filho de um advogado, vimos isso no primeiro vídeo, mas classe média, e para os franceses, era um gajo da Córsega, que era tipo, segunda divisão ou terceira divisão, neste momento controlava todo o norte de Itália, Piemonte, Milão e Mântua. E controlava, era mesmo ele que mandava, porque não eram os gajos lá em Paris a darem ordens o quê? Uma distância enorme, portanto... ele é que tinha os homens, ele é que tinha o exército, o tal presente envenenado deu certo. E então ele instalou-se num palácio em Milão, que é o Palazzo Serbelloni, no centro de Milão. Portanto, o jovem Napoleão, quando estamos a dizer que tem 26, 27 anos, instalado num palácio gigante no centro de Milão e com acesso total ao resultado dos saques. Ouro, prata, cavalos, tudo o que é alimentar, obras de arte colossais italianas, amantes italianas também, tudo isso, não é? Mandava uma parte do que capturava para Paris e era relativamente aceito naquela altura, hoje em dia seria considerado desvio de fundos ou corrupção ou uma coisa do género, mas era relativamente bem aceito naquela época que o general ficava com uma parte daquilo para ele, para os homens, para os outros oficiais, portanto, aqueles tipos todos do exército francês. Os soldados rasos passaram a ter comida. Os outros passaram a ter tudo o que queriam. E o Napoleão, instalado num palácio... uma coisa engraçada. Instalado num palácio e ele era da Córsega, portanto, ele falava italiano. Ele conseguia comunicar com a aristocracia local. Portanto, ele transformou-se mesmo numa espécie de um aristocrata do norte da Itália. Ele, de certa forma, tentou posicionar-se e até podia ser percebido como um libertador. Porquê? Porque Milão estava controlado pelos austríacos. De repente aparece um gajo da Córsega, portanto, que também fala... italiano, lá com o dialeto da Córsega, ou com os sotaques da Córsega, mas consegue comunicar e que manda os austríacos, que eram germânicos, para dali para fora. Portanto, para os aristocratas dali, eles já estavam dominados. Agora, quer estar dominado por um gajo germânico austríaco, ou quer estar por um tipo que até fala italiano. Ainda por cima o tipo gosta de palácios, gosta de luxo, gosta de não sei o quê. Já conseguimos conviver com este gajo, nós palácios temos para lhe dar. Pronto, instalou-se ali. Depois tinha um segundo palácio, na zona de Mântua, que era uma residência em Mântua, que era o Palazzo Ducale di Montova. Palácio Ducale de Montova. Portanto, o Napoleão, quando voltar a Paris, já não volta pobre. Portanto, ele estava a acumular recursos significativos, deixava também, uma coisa que ele fazia era deixava também, sempre fez durante toda esta campanha, os soldados aproveitarem, os oficiais aproveitarem, toda aquela malta ia aproveitando daquele norte de Itália e eram tipo os senhores daquilo. Pronto, ele, como tinha esta origem corsa, tinha fluidez cultural e linguística que era útil para falar com a aristocracia e autoridades italianas. Entretanto, como os saques e aquilo tudo não eram bem vistos e podiam gerar violência e violações e não sei o quê, ele decidiu montar um sistema mais estruturado. E então o que é que ele fez? Criou um modelo de financiamento da guerra. As cidades conquistadas tinham obrigações de fazer contribuições financeiras, portanto havia tipo um imposto que tinham que pagar ao invasor. Podiam pagar em ouro, prata, cereais ou cavalos. E depois, a partir de 1797, com a criação da República Cisalpina, estão a ver que ele já estava a criar uma república, que era a união daqueles três, do Piemonte, de Milão, de Mântua e não sei o quê, estava a criar a República Cisalpina e já tinha a administração fiscal estruturada. E, portanto, agora o dinheiro vem para ele, parte vai para Paris, parte fica dele. Portanto, o Napoleão, para além de ser um general, estava-se a transformar em afluente, em rico, em ter recursos, a ter palácios, a ter uma certa estrutura, e os homens à volta dele diziam assim: olha, quem está com o Napoleão leva também da mesma coisa. É uma espécie de oligarcas, Portanto, quem estiver comigo também enriquece e também vai ascender, a mudar de vida. E, portanto, a República Cisalpina foi um Estado napoleónico estabelecido no norte de Itália, em 1797.
E tinha uma função também estratégica, é que separava a França da Áustria. Portanto, a Áustria deixava de conseguir estar próximo de França porque havia no meio a República Cisalpina. Tinha capital em Milão e juntava os antigos estados que foram conquistados. A Lombardia, Módena, etc. Mas, curiosamente, o que é que podia acontecer? Ele dizer assim, não, agora conquistei aqui é o norte de Itália, vou conquistar o resto da Itália toda. Não, ele não fez isso. Ele consolidou o norte de Itália, ainda foi buscar Veneza, mas Veneza era muito fácil de conquistar porque era uma república ela própria. Portanto, a República de Veneza, que era um Estado soberano com mais de 1000 anos de existência, imaginem Veneza, os canais, os palácios, não sei o quê, parecem lá os franceses, aquilo é tipo Blitzkrieg, acabou, pá, aquilo um dia está conquistado, desaparece. E, portanto, ele conquistou Veneza. Porquê? Porque ele queria ter uma espécie de refém, vá lá, para agora negociar com os austríacos. Então, o que é que ele fez? Ele conquistou Veneza, que era um Estado independente, mas que os austríacos não queriam ver o tipo a conquistar mais coisas por Itália ali abaixo. E depois atacou diretamente Viena da Áustria, mas com o objetivo de negociar. Então, ele fez um ataque e depois propôs negociações. E o que é que ele disse? Agora eu troco Veneza pela Bélgica. Vocês deixam-me ficar com a Bélgica, eu dou-vos Veneza para os austríacos para gerirem, não vou atacar mais para sul, mas vocês também não me atacam aqui em cima. E então fez uma negociação em que tinha uma moeda de troca que é tipo obter um refém. Capturou Veneza para ter alguma coisa para trocar com os austríacos. E portanto trocou com os austríacos a paz, obteve a paz oferecendo-lhes Veneza e oferecendo-lhes a garantia que não ia controlar todo o resto do sul de Itália, mas mostrando que o poderia fazer. E, portanto, isto mostra que o tal general de 26, 27 anos, que para além de general já era extremamente rico, já começava a comportar-se como um estadista. Ele estava a negociar tratados de paz com a Áustria. Não era o governo de França, era ele. Ele é que controlava a Veneza. Para os outros, calmex que não vai invadir também Paris. Portanto, ele estava-se a começar a comportar, imaginem isto, os tipos lá do governo de França a dizer, temos um problema com este gajo, está a começar a ficar fora de controle completo. Já está a negociar acordos de paz, já está a trocar, já estava a trocar territórios com a Áustria. E a viver num palácio em Milão, também em grandes status. Portanto, o tipo estava a começar mesmo a ganhar um estatuto diferente, já não era o tipo da Córsega, já não era o soldado, já não era só o general, já era um general rico e a negociar tratados. Bom, e portanto ele já estava a negociar realmente como se aqueles territórios italianos fossem dele e não da França. Até é giro que depois vão ver mais à frente o título dele, mas pronto, não vou lançar isto agora. Portanto, fez a negociação com a Áustria, correu bem, deu-lhes Veneza, obteve a Bélgica por troca mais estabilidade, reconhecimento daquelas propriedades no norte de Itália como dele. Ou como da França, pronto. Pronto, imediatamente, agora é que dizemos assim, agora é que está mesmo, está instalado no Palácio em Milão, os austríacos já não vão atacar, não há stress nenhum. França que esteja em França, eu agora sou o rei de Itália. Não, volta para Paris. Para este gajo mal chega a um ponto que diz está feito, next, voltou para Paris. Só que desta vez já voltou com dinheiro, com os homens super fiéis, o tal exército dos esfarrapados neste momento era o exército mais bem alimentado, mais bem equipado, com cavalos, com comida, com tudo o que queriam, com dinheiro, Portanto, voltam a Paris em power máximo. E foi recebido de forma triunfal. Portanto, a malta do diretório, que era o governo de França, disse: este gajo não para de ganhar poder, não é? Não para de ganhar poder, não para de ganhar status. Ainda nem tinha 30 anos, já vinha de Itália cheio de dinheiro, com homens super fiéis, tudo a cavalo, tudo do melhor cavalos italianos e não sei o quê. Bom, ele em Paris vivia já em grande abundância, não é? Instalou-se numa casa senhorial. E portanto veem que ele nem sequer escondia que ficava com parte do dinheiro, era aceite, portanto era aceite que os generais, desde que continuassem a aportar dinheiro para o governo, era aceite que iam ficar com uma parte daquilo.
Pá, se calhar é o modelo que existe, se calhar ainda em África, com os generais angolanos e não sei o quê, pá, que obtêm propriedades, obtêm não sei o quê. É uma parte, se calhar, que é normal do desenvolvimento da humanidade. E naquela altura era aceito, e ele em França, embora fosse um general, que eu imagino que o salário de general não era mau, mas era um salário de classe média, ele já via num palacete em Paris e tinha recursos elevados, empregados e tudo e mais alguma coisa. Continuava a receber o dinheiro que vinha de Itália. Era como se ele estivesse a cobrar impostos a título pessoal, ao fim e ao cabo. Portanto, não era condenado por corrupção nem por desvio de fundos. Bom, no entanto, o diretório disse: mas tens um problema com este gajo, pá, porque o status dele estava no máximo, tudo o que ele fazia ganhava, agora ainda por cima está cheio de dinheiro, agora está instalado num palacete em Paris, agora, pá, o prestígio dele está a máximo, daqui a um bocado vai-se candidatar à liderança de França, pá, este gajo não pode ficar aqui. E então dizem-lhe: pá, não, nós temos agora que atacar os ingleses. Os austríacos já estavam, vimos que as coroas inglesas, a aristocracia europeia, quero dizer, opunha-se aos revolucionários franceses, que eram anti-monarquia. E, portanto, os austríacos estava resolvido. Quem é que faltava? Faltava aos ingleses, que ainda hoje são uma monarquia, naquela altura também não gostavam da Revolução Francesa. E então este diretório, que era o governo de França, diz ao Napoleão: olha, você já resolveu um lado, que foi o lado dos austríacos, agora vai ter que resolver o lado dos ingleses. Mas o Napoleão começa a analisar os planos do governo e aquilo cheira-lhe uma armadilha e cheira-lhe que não vai correr bem. E então ele recusa-se a atacar a Inglaterra porque diz que não tem hipótese nenhuma de combater a marinha. A marinha inglesa era muito mais forte que a francesa e que isso não é possível. Mas continua a estudar e percebe que havia uma coisa que era a Companhia Britânica das Índias Orientais, que fazia a ligação da Inglaterra com a Índia e com o comércio de especiarias e não sei o quê que vinham da Índia. E então, pronto, cá está. Ele vai à procura do objetivo secundário sempre. E então propõe ao governo dizer assim: para atacar a Inglaterra, esqueçam, pelo menos eu não vou fazer porque não é possível. Mas perturbar esta Companhia Britânica das Índias Orientais parece-me um objetivo interessante. Reparem que ele procura sempre um objetivo que lhe parece que é fácil de lhe dar. Para nós está a dizer assim: mas esse objetivo não é um bocado pequeno, faço a atacar a Inglaterra. Não, ele não vê assim, ele vê como certo. Pequeno igual a certo. Ok? É a tal história de atacar Savona. Eu até ali sei que chego sem perder muitos homens, perto de 2 ou 3, mas aquilo não há resistência nenhuma. É igual, vou tentar perturbar esta Companhia das Índias. E combina isso com o governo, que ele vai fazer uma operação para danificar a relação da Inglaterra com o Oriente. Como é que esta Companhia das Índias podia chegar à Índia? Tinha 2 caminhos, não é? Um caminho era à volta da África, como os portugueses faziam, portanto, passando pelo Cabo da Boa Esperança, contornar a África toda e seguir para a Índia. Isto era um caminho. O outro caminho era pelo Mediterrâneo. E, portanto, é aqui que ele se vai focar. Vai dizer: não, eu vou ter que perturbar os ingleses no Mediterrâneo, que é um caminho, um espaço atlântico, é muito vulnerável para a marinha francesa, mas ali talvez dê. E então começa a estudar a rota da Companhia das Índias pelo Mediterrâneo. Como é que os ingleses faziam? Os ingleses saíam da Inglaterra, entravam no Mediterrâneo, navegavam o Mediterrâneo todo até ao Egito, chegavam a Alexandria, na Alexandria desembarcavam, atravessavam 370 km a pé ou a cavalo através do Egito, deserto e não sei o quê, imaginem as aventuras disto. Vêm de barco, saem, desembarcam 370 km por terra até Suez. Então, eles faziam Alexandria-Cairo. Alexandria-Cairo são 220 km a pé. Agora só via a pé e cavalo, não é? E depois de Cairo até Suez são mais 150 km. Mas isto, é tudo desertos e estradas completamente áridas e tudo o mais agreste possível. E, portanto, 220 km até ao Cairo, Alexandria até ao Cairo, mais 150 km até ao Suez. 370 km no total. Portanto, ele quando percebe isto, e depois do Suez embarcavam outra vez e iam para a Índia de barco. Mas tinham este pedaço que não havia o canal do Suez que existe hoje, não é? Portanto, tinham que ir a pé. Então ele diz: olha, tem aqui uma vulnerabilidade. Reparem como ele pensa, ele está sempre à procura onde é que está um ponto vulnerável. O ponto vulnerável é aqueles gajos que vão ter que sair do barco.
Barcos eu não quero combater, porque barcos a marinha inglesa é melhor do que a minha. Portanto, eu ali não me meto. Ele nunca vai num sítio em que possa levar na touca. Evita sempre. Mas, olha, os gajos saem do barco. Os gajos saem do barco. Os gajos saem do barco e têm 370 km a pé. É aí que eu os vou apanhar. Quando os gajos estiverem no meio do deserto, está lá o exército francês para lhes dar. Então ele monta um plano que é: eu vou secretamente invadir o Egito e vou cortar aquela rota terrestre, impedindo que eles consigam fazer a circulação por terra. Que era difícil, mas era muito mais próximo do que ir à volta da África pelo Cabo de Boa Esperança, que era super longe, que era o caminho dos portugueses. Bom, pronto, portanto, o que é que ele faz? Vai montar uma equipa para ocupar o Egito e cortar este pedaço de 370 km que eles faziam a pé. 35 a 40 mil soldados e 400 navios. Simbolicamente, de onde é que eles vão partir? Vão partir de Toulon, que é a tal cidade que foi a primeira grande vitória dele contra os franceses. Vai partir desse porto. Giro. 1798. Vai partir do porto de Toulon, que foi ele próprio que conquistou. De caminho, apanha logo Malta. Cá está. Olha, umas ilhas ali, mas estas ilhas são de quem? São nossas? Não. Olha, então estas ficam já. Pumba! É o objetivo secundário logo. Logo. É um oportunista. É preciso perceber isto. É um oportunista. Não é um entusiasta de vamos direto ao mais difícil. Não vai para Londres. Não. Vai para ali que é para apanhar os navios em terra. Nem sequer é apanhá-los no mar. Não é vou montar navios para afundar os navios ingleses. Deixa-os chegar ao Egito e depois no Egito nós damos-lhes. É isto. 35 a 40 mil soldados, 400 navios, parte de Toulon 1798, toma Malta no caminho, as ilhas de Malta é logo ocupado. 1 de julho de 1798, desembarca no porto de Alexandria, que estava habituado a receber navios ingleses, mas de repente chegam-lhes navios franceses. Cidade de Alexandria capturada automaticamente. Não estava protegida, é logo capturada. Marcha pelo deserto até ao Cairo, 220 km de marcha, que é o caminho que os ingleses fazem. E no dia 21 de julho, declara a vitória decisiva na Batalha das Pirâmides. E, portanto, captura o Cairo. Pronto, mas acontece uma coisa que é, em 1 de agosto de 1798, como é que os ingleses fizeram? Os ingleses não foram combater no terreno, que era a ideia que ele tinha. Vou ocupar o Egito e depois faço um combate terrestre em que eu sou superior aos ingleses. Os ingleses o que é que lhe fizeram? Fundaram-lhe os barcos. Os ingleses encontraram os barcos franceses no Nilo, no rio Nilo, e afundaram-lhe os barcos. E portanto o que os franceses disseram é assim, os ingleses disseram assim, eu não vou fazer o combate em terra, mas tu também não sais daí. Não sais daí, não consegues abastecimentos. E então no dia 1 de agosto de 1798, a frota francesa que ele tinha levado para lá é destruída pelos ingleses na Batalha do Nilo, pelo almirante Nelson. E, portanto, o próprio Napoleão e o exército francês ficam isolados no Egito. E, portanto, de certa forma, os ingleses deram-lhe o próprio remédio dele, que é, vais para o Egito, estás à minha espera aí para depois me dares na touca. Não, eu agora tiro-te os barcos e agora quero ver como é que tu vives aí no meio da areia sem os barcos. Então ele ficou isolado. Levou o próprio remédio dele. Os ingleses atacaram os barcos, que eram barcos que estavam só parados, à espera para logística, para transportar coisas, para não sei o quê. Afundaram-lhe aquilo e disseram assim, pronto, ocupaste isso, não ocupaste, agora tenta lá sair daí. Só se fores a nada, porque já deixaste de ter barcos, não é? E portanto isto começou-lhe a correr mal. Isto começou-lhe a correr mal por dois motivos. Primeiro, porque ficou sem a ligação logística, por três motivos. Primeiro, ficou sem a ligação logística. Segundo, os ingleses não comeram o isco. Ou seja, os ingleses aceleraram a rota através do Cabo da Boa Esperança e disseram ao gajo, queres ocupar a areia? Fica com a areia que nós vamos à volta. Mas tu também não sais daí. E aliás, se estavas à espera de legumes frescos, não sei o quê, coisas que viessem, munições que viessem de França, acabou porque ficaste sem os barcos. Portanto, tiraste-me isso, mas também ficas aí, ficas o rei da areia, ficas o rei das pirâmides e da areia. E isto para os soldados tinha um problema, é que os encantos do Egito não são iguais aos encantos do Piemonte e de Turim e de Milão. E, portanto, ele começou a perceber que, quer dizer, o lifestyle dos soldados ali não era igual ao lifestyle dos soldados em Milão. Quer dizer, não havia tanta coisa para saquear, as mulheres se calhar não eram tão interessantes ou tão compatíveis para os soldados franceses,
os egípcios não tinham fortunas, não tinham palácios, não tinham nada disso que fosse interessante ele distribuir às tropas e, portanto, as tropas não tinham acesso à França, não conseguiam comunicar com as famílias, não conseguiam mandar cartas com facilidade, não conseguiam nada disso, não tinham acesso a bens franceses. Tudo aquilo é seco, é árido, é calor, é areia, não há os encantos de Itália dentro da perspectiva francesa. E, portanto, o Napoleão percebeu que não pode perder mais tempo ali, porque rapidamente os soldados, aquilo que tinha resultado em Itália, que era dar aos soldados o que eles querem, não ia resultar no Egito, a partir do momento que ficou sem barcos. Pronto, ele não conseguia captar fundos, não conseguia oferecer a ele próprio e aos soldados condições de conforto que motivassem estar ali. Então o que é que ele faz? Como não havia comunicações, porque reparem, os barcos deixaram de haver, não havia cartas dos soldados, não havia nada disso. Em Paris ninguém sabia com clareza que... Em Paris o que sabiam é o Napoleão mais uma vez conquistou Alexandria e conquistou o Cairo. Isto era a ideia que havia em Paris. Que é verdade, conquistou a... Só que ele já conseguia perceber, quer dizer, epá, daqui a 6 meses os soldados estão fartos disto. Em Itália, se fosse anos a Itália, eles ficavam anos a Itália, pá, a encherem-se tudo do bom e do melhor. Ali não ia dar. E portanto o que é que ele pensou? Como não há barcos, não há comunicações. Em Paris, toda a gente ainda só vê as vitórias. As derrotas vão ser visíveis com um colapso da moral, ao fim e ao cabo um colapso da moral. E outra coisa é que isto também não serve para nada porque os outros gajos estão a ir à volta. Portanto, os próprios franceses estavam a ir à volta. Eu estou literalmente a cansar as tropas. Ao sol, ao calor, o pó... Não têm alimentos interessantes, não têm uma vida social interessante, não estão aqui a fazer nada e a França também não está a ganhar nada disto porque os ingleses vão à volta e não tentam usar aquela rota. Portanto, o plano de os apanhar por terra não resultou. Ficar a dizer, olha, fica com a areia, pá, queres ficar com a areia? Fica com a areia, nós vamos à volta. E então o que ele fez? Ele decide, em segredo, não avisa as tropas, ele basa dali para fora. Ele basa dali para fora e volta triunfal a Paris. Vitória, ocupámos o Egito. Não serve para nada, ele já sabia que não servia para nada, ele já sabia que aquilo não era sustentável, mas em Paris ninguém sabia. Então ele volta triunfal a Paris. Já conquistei o norte de Itália e agora conquistei o Egito. Vitória total, não sei o que mais. Volta a Paris, é recebido tipo super-herói. Claro que o governo... Pá, este gajo agora está de volta e ainda vem mais forte do que já vinha. E exatamente um mês depois, ele chega a Paris no dia 9 de outubro de 1799. Em 9 de novembro de 1799, vejam que isto é programado, é exatamente um mês depois, mas a velocidade deste gajo, é que ele percebe que ele tinha que ser muito rápido, porque senão, entretanto, as tropas no Egito, pá, mas onde é que está o nosso general? Basou daqui, onde ninguém o vê, onde é que ele está? E nós estamos aqui a comer pó, a apanhar sol, no meio dos camelos, e, pá, e um inferno estar aqui no Cairo, e onde é que ele está? Portanto, ele tinha que ser rápido, porque rapidamente os rumores iam começar a chegar. Então, ele, um mês depois, deu um golpe de Estado, que é o golpe de Estado que se chama 18 de Brumário. 18 de Brumário. Bom, é curioso. 9 de novembro foi a data, mas chama-se 18 de Brumário. Porquê que se chama 18 de Brumário? Porque os franceses, a seguir à Revolução Francesa, criaram um calendário diferente, que não começava a contar desde Cristo, que era o calendário revolucionário. Eles decidiram que o outro calendário era um calendário católico, era um calendário que tinha sido usado pelos reis franceses e tudo mais. Eles disseram, não, vamos criar um novo calendário, que é o calendário revolucionário francês. Só para explicar porque é que se chama 18 de Brumário. Portanto, foi um calendário criado durante a Revolução Francesa, que entrou em vigor em 22 de setembro de 1700, quer dizer, ele foi aprovado em 1793, com aplicação retroativa, em 1793 a 22 de setembro de 1792, ou seja, começava a contar um dia depois da abolição da monarquia. Portanto, temos a monarquia, foi abolida neste dia, um dia depois é o dia zero deste novo calendário. Ok? Em vez de ser a Cristo, era a abolição da monarquia, que era o reset do calendário. E por isso é que dava 18 e não dava 9, porque depois... Pronto. E era um calendário que tinha um objetivo político de romper a tradição cristã e monárquica.
Era organizado de forma diferente, tinha na mesma 12 meses, mas todos os meses tinham 30 dias. Pá, isto de certa forma até tinha mais lógica. Pá. 12 meses, todos com a mesma duração, 30 dias. E depois sobravam 5 ou 6 dias festivos no fim do ano, para dar 365. Não é? 30 vezes 12 dá 360, para dar 365 tinha que haver 5 dias festivos no fim do ano. E também não havia semanas, havia o que eles chamavam décadas, mas que eram 10 dias. Cada mês tinha em vez de ter as semanas, tinha 3 décadas. Que eram 30 dias por mês, tinha 3 décadas que eram 10 dias cada um. E em vez de se descansar ao domingo, descansava-se no fim de cada década, que era de 10 em 10 dias. Portanto, havia o equivalente a 3 semanas de 10 dias dentro do mês. Mais tarde este calendário foi abolido pelo próprio Napoleão. Mas pronto, na altura a data era 18 de Brumário, porque os meses também tinham nomes diferentes. 18 de Brumário, que é o 9 de novembro. Exatamente um mês depois do Napoleão chegar a Paris. Como é que ele fez a revolução? Ele chega a Paris com glória total, pá, conquistei o Cairo, conquistei a Alexandria, os ingleses perderam a rota da Companhia das Índias, não sei. Bom, estamos fortíssimos, mais uma grande vitória do general Napoleão. Formam uma aliança com os conspiradores políticos que queriam derrubar o governo e é engraçado, pá, assim, que coisas para mesmo perturbadoras, que é, eles criam um rumor que vai haver um golpe de Estado. É giro. Eles deviam dar um golpe de Estado e criaram um rumor que vai haver um golpe de Estado. Há um poema português, agora vou dizer de cor e portanto não vai ser exatamente assim, mas podemos pôr o texto se não for, mas é uma coisa deste género. Para a mentira ser certeira e atingir profundidade, tem que ter à mistura alguma coisa de verdade. Para a mentira ser certeira e atingir profundidade, tem que ter à mistura qualquer coisa de verdade. E o que é que eles fizeram? Criaram uma mentira que ia haver um golpe de Estado, que é, tem que ter à mistura alguma coisa de verdade, que era o próprio golpe de Estado que eles iam dar. Só que inventaram que eram outros, disseram que eram os jacobinos. Pronto. E então eles, para se poder haver um clima de que estava à beira de haver uma revolução, um golpe de Estado, eles disseram mesmo que ia haver o golpe de Estado, só que não disseram que eram eles. E então disseram que os jacobinos, pá, que era uma facção mais radical da Revolução Francesa, associados ao terror revolucionário extremo, não é? Iam fazer um golpe de Estado. E a malta tinha toda a medo dos jacobinos, porque eram os tipos que mataram milhares e milhares de pessoas super violentas. Bom. E então eles criaram esta ideia. E então avisaram o governo, epá, cuidado, vai haver um golpe de Estado. Temos informações, os militares têm informações que vai haver um golpe de Estado. Que eram eles próprios. E o melhor é, para vos defendermos, vamos mudar para um palácio mais afastado, onde vamos ter os nossos homens para vos protegerem. E, portanto, mudaram o Parlamento e um conjunto de políticos para o Palácio de Saint-Claude, que era fora do centro de Paris, e onde estavam homens do Napoleão para os proteger. Então puseram essa malta toda dentro do palácio. Tropas leais a Napoleão cercam o local para os protegerem. E disseram assim, não, para quando vierem os jacobinos está cá o Napoleão que nos vai dar a mão. Até que Napoleão entra na Assembleia e dizer assim, meus amigos, caíram na armadilha. O golpe de Estado sou eu. Pronto, os gajos estavam todos dentro de um palácio que ele próprio montou para os receber, para os prender. E fugiram lá para dentro porque vinha o golpe de Estado. Mas eles fugiram para dentro do golpe de Estado. Para este tipo realmente era complicado. Pronto, declarou. Acabou, a festa acabou, quem manda aqui sou eu. Declara-se a criação do Consulário Francês, que tinha 3 cônsules e o Napoleão era o primeiro cônsul. O primeiro cônsul era uma espécie de primeiro-ministro. Pronto. Tinha 3 tipos a governar, com 3 ministros ao fim e ao cabo, mas que chamavam cônsules, e havia o primeiro-ministro que era chamado primeiro cônsul, era ele. A malta, pá, em estado de choque completa, pá, mas já não havia nada a fazer. É assim, mas querem sair daqui a andar ou fuzilamos a malta toda já aqui? Ah, senhor cônsul, parabéns, pá. Realmente sempre acreditei em si. Pois eu também achei que sim, por isso é que me vim cá propor para primeiro cônsul. Bom, a malta apoiou e o gajo ficou como primeiro cônsul. Bom, em 1799 começou a governar França como um ditador republicano. Porque
os poderes do primeiro cônsul eram tipo quase ilimitados. Tinha 30 anos. Ele, com 30 anos, foi nomeado pela Assembleia, mas a Assembleia cercada pelos homens do gás, não é? Quer dizer, que liberdade é que tinham para escolher qualquer outra nomeação, qualquer outra opção. Que iam evoluir para um consulário com 3 cônsules e o Napoleão era o primeiro cônsul. Tinha 30 anos quando assumiu o controle de França. Pá, na prática, como um ditador, era considerado um primeiro cônsul, tinha um mandato de 10 anos. Portanto, não era perfeitamente vitalício, mas era um mandato de 10 anos. Que poderes é que tinha este primeiro cônsul? Poder executivo quase total, incluindo nomear ministros, altos funcionários do Estado, juízes e administradores locais. Portanto, reparem, ele nomeava os ministros e os juízes. Epá, a partir daí acabou. A partir daí acabou. Comandante Supremo das Forças Armadas. Portanto, ele já não era só um general, ele era o comandante de todos os generais. Iniciativa legislativa era do governo. Portanto, não havia cá assembleias que faziam as leis. Era o governo fazia as leis também. Governava, controlava as Forças Armadas, nomeava os juízes e fazia as leis. E geria o processo de fazer plebiscitos, fazer referendos. Isto é porreiro. Eu é que também vou gerir o processo dos referendos. Para o caso de alguém querer fazer um referendo a perguntar se concordavam com ele. Bom, passou a ser ele a organizar os referendos. A partir daí acabou. A partir daí acabou. Claro que, entretanto, isto não há necessariamente paz, não é? Porque aquele tudo ali à volta continuava a tentar dar cabo dele. Ele chegou a primeiro cônsul num ambiente de guerra com a Europa toda. Portanto, a França enfrentava a Áustria, o Reino Unido, a Rússia temporariamente e vários Estados alemães. Portanto, toda esta malta continuava a tentar escavacar os republicanos, que era aquela ideia perigosíssima de que, o poder não vem de Deus e o poder não é hereditário. Napoleão herda estas guerras ao tornar-se o primeiro cônsul, vai ter que as fazer. E, portanto, ele era o primeiro cônsul, mas ao mesmo tempo andava em combate. E, portanto, ele logo em 1800, um ano depois, repare que este gajo não para, ele não se enfiou num palácio qualquer em França a dizer agora eu agora sou o primeiro cônsul dos outros generais que trabalhem. Não, ele regressa ao campo de batalha, atravessa os Alpes e há aquele quadro famoso dele atravessar os Alpes e derrota a Áustria em Itália. Então ele volta, os austríacos disseram assim o quê? Mas agora vais para aí, o gajo que assinou o acordo de paz connosco, não sei. Não, guerra outra vez. E ele volta para lá, para lhes dar na touca. Entretanto, outros exércitos franceses venceram batalhas na Alemanha, derrotando forças austríacas perto de Munique. E consolida Munique, até o vídeo do H, o vídeo do H anda por aqui, Áustria, Munique, vídeo do H anda a pairar aqui. Anda a pairar há vários meses, Tem que ser feito no momento certo, A carne está pendurada a maturar, A vaca, eu acho que neste caso não está pendurada aí. Acho que a vaca ainda está viva. Acho que a vaca ainda está viva, neste caso. Podemos escolher uma vaca mesmo boa para fazer isto. Bom. E, portanto, os franceses consolidaram um certo domínio já não só sobre o norte de Itália, mas como sobre o sul da Alemanha. A Áustria perde outra vez a paz, para o gajo dizer assim, mas vão pedir novamente ou não? É a última vez ou não? É porque já levaram na touca uma vez, vão levar outra vez. Agora, quer dizer, agora é bom que cumpram. A Áustria pede a paz. E então, em 1802, o Tratado de Paz com o Reino Unido é assinado também. Ele consegue assinar um Tratado de Paz com a Áustria e com os ingleses. Mas o dos ingleses só dura um ano. Os ingleses ainda hoje não aguentam repúblicas, portanto, é preciso ver que ele está mesmo entranhado. Bom, curioso é que o Napoleão era primeiro cônsul e conseguia governar enquanto estava em batalha, por carta. Ele estava em campanha em Itália. O gajo, ao fim e ao cabo, ele devia gostar de Itália, não? Tinha aquela origem corsa, sentia-se bem ali naquele território. E os outros 2 cônsules ficavam em Paris a governar. É como se fossem os ministros dele, não é? Mas ele governava mandando instruções por carta. Ordens escritas por correio rápido. Controlava ministros por carta. E, portanto, mesmo em campanha, escrevia, isto aos documentos, dezenas de despachos por dia. Então, reparem, isto é um trabalhador incansável. Está em campanha militar, ativa, combates, não sei o quê, e ao mesmo tempo a mandar ordens por cartas, dezenas de ordens por cartas.
Em 1802, ele chegou a primeiro cônsul com 30 anos. Em 1802 resolveu que tinha que resolver aqui um problema, pá. É que o primeiro cônsul tinha mandatos de 10 anos. Isso é chato, pá. Mas depois o quê? Eleições, outros gajos que querem disputar. A meio do mandato já me estão a dizer que isto não está bom, não. Em 1802, com 32 anos, torna-se primeiro cônsul vitalício. Quer dizer, pá, isto dos 10 anos faz pouco sentido. Vamos evoluir para vitalícios, em vez dos mandatos de 10 anos. E em 1800, portanto, ele já tinha poder total, ele já podia pressionar para fazer isto e os outros tinham que fazer. Em 1804, com 34 anos, foi proclamado imperador. Imperador dos franceses, não é imperador da França, é imperador dos franceses. É engraçado o nome para uma pessoa que vem da Córcega. É impressionante mesmo. O puto da Córcega agora era imperador dos franceses. Bom, o que é que quer dizer? Porque é que ele queria mudar de... E reparem, o primeiro cônsul já tinha o poder todo, mas faltava-lhe uma coisa. É que o primeiro cônsul ainda é um primeiro-ministro. Ah, mas é vitalício, certo, mas é um empregado do Estado. Imperador não. Ele passa a ser o Estado e passa a ser hereditário. Ou seja, passa para as gerações futuras. E, portanto, o processo de sucessão passa a ser hereditário, criando uma dinastia. Reparem que ele não dá, não deixa pontas soltas. Chegou a primeiro cônsul, já não chega, já tem que ser vitalício, já não chega, já tem que ser imperador. Os austríacos já diziam assim, já nem sei se faz sentido combater este gajo está a ficar praticamente igual a um rei, não? O tal argumento republicano republicano mais ou menos, não é? Todos os tiques de sucessões hereditárias, não sei o quê, está-se a tornar uma monarquia, de certa forma. O trono passa automaticamente para os seus descendentes e, portanto, cria uma nova aristocracia. Ele vai criar nobreza imperial com príncipes, duques, condes. Portanto, ele realmente... isto é quase que parece um bocado o vídeo do Irão, pá. Vimos o Irão, eles a criarem um novo Shah, não é? Um novo Shah, o Shah Pahlavi. Vejam o Irão, vídeo do Irão 2 e 3. Podem ver todos, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O do Gulbenkian não explica tanto isto, mas o Irão 1, Irão 2, Irão 3 explicam a emergência de uma nova dinastia. Sobretudo o 2 e o 3. E é isto que o Napoleão está a fazer. Aliás, eu tenho a impressão que o próprio Pahlavi se inspirou aqui, porque há pormenores na coroação dele como imperador que depois se vê na coroação no Irão do Pahlavi. Onde é que foi a cerimónia? Foi na Notre-Dame de Paris, não é? Portanto, icónico. Presença do Papa, o Papa Pio VII estava presente, mas Napoleão não deixou o Papa pôr-lhe a coroa na cabeça. Ele pegou na coroa com as próprias mãos e autocoroou-se, mostrando que o poder emana dele próprio e não do Papa. O Pahlavi fez a mesma coisa. No Irão, o Shah do Irão coroou-se ele próprio, o último Shah. Outro pormenor, ele coroou a mulher. Portanto, a Joséphine de Beauharnais, avó da primeira imperatriz do Brasil, avó da mulher de Dom Pedro I, foi coroada pelo marido. Irão foi igual. Mas ele criou nas coroas, numa espada imperial, num sceptro imperial, que ao fim e ao cabo um bastão em ouro com uma coisa em cima que ele utilizava e tal, símbolos imperiais que iam buscar referências de outras coisas. Por exemplo, o Napoleão usava a coroa de louros, que vem dos imperadores romanos. Reparem que ele, sendo da Córcega, foi buscar coisas italianas. Os Césares usavam aquela coroa de louros na cabeça. O Napoleão, há muito aquele símbolo que é um N, ainda se vê hoje em Paris, nas pontes de Paris, e coisas assim, o N dentro da coroa de louros, que vem do Napoleão, o N de Napoleão com a coroa de louros imperial. E quer a espada, quer o sceptro eram inspirados em Carlos Magno. Há uma coisa gira que foi, a mãe de Napoleão não aceitava esta Josefina de Beauharnais. Lembram-se que eu expliquei no vídeo anterior que ele casou com uma mulher que era mais velha que ele e que já tinha sido casada e que tinha filhos do casamento anterior.
O Napoleão fez isso por razões também políticas, porque ela era da aristocracia. O marido tinha desaparecido porque foi guilhotinado, não é? E, portanto, a mãe de Napoleão não aceitava aquela mulher. Epá, mas, quer dizer, um jovem general agora vai se casar com uma mulher mais velha que já tem filhos de outro homem. Então a mãe não foi à coroação. Mas é engraçado que no quadro da coroação está a mãe, que não foi, porque não gostava da mulher do filho. Mas ele pôs na mesma. Ao fim e ao cabo, ele escrevia a história através dos quadros. Não é? É o pintor Jacques Louis David, que tem 2 quadros. Ele era o pintor oficial do Napoleão e tem 2 que são icónicos, que é ele nos Alpes, o Napoleão a atravessar os Alpes, e é o quadro da coroação. São quadros gigantes em que o apresentam quase em traços heroicos. E pronto, cá está. Ele com 34 anos, coroado imperador de França, apesar de ter nascido na Córcega recém-invadida. Mais um mega bife do lombo que está entregue. Eu acho que este vídeo dá mais... Este é dos vídeos que mais me dá que pensar. A velocidade deste gajo, pá, comparado com o tempo que nós perdemos... Aqui não havia scroll no TikTok. Pá. Aqui não havia scroll no TikTok, nem nos Reels do Instagram. Pá, este gajo estava sempre a andar para a frente. Pá, conseguia qualquer coisa 2 dias depois, já estava a fazer outra... Mas tipo gigante, cada passo. A malta hoje em dia não, pá, não sei quantos anos na escola, pá, isto também foi à escola, pá, e também era bom aluno, mas realmente a velocidade de progressão deste gajo, pá, realmente dá-me que pensar, pá, chegou imperador de França com 34 anos, pá, como é que é possível, pá? E com 30 já era primeiro cônsul e já mandava naquilo tudo. Dá mesmo que pensar. Bom, surgiram temas para os próximos vídeos, quem já tiver visto todos... Deixe nos comentários que já viu todos e junta-se ao Clube dos Carnívoros, começamos a ter uma lista. Eu já tenho uma lista com os nomes, pá. E diz mesmo aqui Clube dos Carnívoros, como podem ver, pá. Não sei se foca, se não foca. E, portanto, começamos a ter o Clube dos Carnívoros, que é a malta que declara que já viu os vídeos todos. Surgiram temas para os próximos vídeos e, entretanto, quem não viu, tem vídeos para trás para ver, estão tão atuais como se tivessem sido lançados hoje. Mais um mega bife do lombo entregue. Um abraço, até ao próximo vídeo.